noite, boa tarde a todos novamente. Nós vamos tecer uma conversa. Na verdade, o que está acontecendo no mundo atualmente, com essa relação da pandemia, não é uma novidade para a história do mundo. Então, eu vou tentar trazer, dentro do âmbito da arquitetura, uma mensagem positiva, e para a gente olhar o presente tem que olhar um pouco o passado. Então, vamos recorrer a uma timeline da história para ver mais ou menos como é que se passou as pandemias ao longo do mundo. Então, a vida se desenvolve como uma espiral e não como uma linha reta. Eu digo que é uma espiral porque a gente vai e volta para o mesmo lugar. Os velhos e os novos desafios se encontram nos pontos de suas caminhadas, entrelaçam, afastam-se, partem, voltam às suas origens. O ponto de partida também é o ponto de chegada. E essas são as inúmeras pandemias, epidemias que ocorreram desde o século XIX até o século XX, que foram sanadas por medicamentos. E essas 4 foram sanadas por atitudes urbanísticas: a peste negra, a cólera, a gripe espanhola, e a gente se espera que o Covid também se mantenha nessa expertise. Hipócrates de Cós, famoso como Hipócrates, já antes de Cristo, ele fez um tratado sobre ares, águas e lugares. E ele falava que a cidade é um espaço para a doença. É necessário conhecer as estações, os ventos, as propriedades das águas e a situação da cidade, bem como não apenas o corpo do paciente. Os sentidos do médico devem ser direcionados para todo o ambiente cósmico. Terra, estação, enfim. Ao longo do tempo, no Renascimento, em 1486, Leonardo da Vinci projetou uma cidade às margens do rio Tícino. Já era a temporada que estava acontecendo no mundo da peste negra, para facilitar o transporte de mercadorias e abrigar espaços urbanos limpos. A largura das ruas era compatível com a altura dos edifícios, garantindo o raro sol nos arredores de Milão, sobretudo nas ruas estreitas e sujas da época. Era um pré-anúncio dos projetos higienistas, que, no período iluminista, foi assim, uma época que a ciência proliferou pelo mundo, dominou o mundo. Então, as primeiras monografias neo-hipocráticas, portanto, aquelas que advêm do pensamento de Hipócrates, mas no modelo mais novo, foram numerosas entre o século XVIII e o século XIX, por iniciativa da Société Royale de Médecine. Então, a Topographie médicale de Paris, feita por Lachaise, foi uma que ajudou a substanciar inúmeros projetos higienistas na Europa. Um precursor, até mesmo antes do projeto de Haussmann, higienista de Paris, foi o do Marquês de Pombal, que, quando aconteceu o terremoto, a 1º de novembro de 1755, em Lisboa, Lisboa era uma cidade conformada com esse aspecto aqui do lado, era uma cidade extremamente com artérias, elas não tinham as ruas ordenadas. E ele, através de um projeto higienista, com afastamento de ruas de 20 metros, com casas mais bem insoladas e ventiladas, ele fez justamente essa parte central aqui da Baixa Pombalina transformar nessa grelha mais racionalista e facilitando justamente a parte saudável da cidade de respirar. Portanto, deixou de ser um lugar insalubre para se tornar mais saudável. Nessa linha do tempo, Haussmann fez uma transformação de Paris entre 1853 e 1869, era o período da cólera. Então, ele eliminou a superpopulação e fortes densidades em certos bairros populares. Multiplicação de aberturas de ruas, redes de água potável e de esgoto, desenhos de parques, espaços verdes sob os princípios do espacialismo higiênico. E fez o saneamento e a padronização das fachadas. Só para vocês terem uma ideia, esse era um aspecto, uma foto de Charles Marville, na época, em 1864, ainda na implementação do projeto de Haussmann de Paris, e aqui ao lado a padronização das fachadas francesas modeladas de Haussmann. Outro a seguir que pensou dessa maneira foi o Ildefonso Cerdá com a urbanização de Barcelona. Barcelona, em 1860, estava toda concentrada nessa muralha, que a gente pode ver nesse desenho, nesse mapa da cidade, precisava expandir, e vinha uma densidade de
epidemias causadas dentro daquela cidade com má ventilação, impossível expandir a cidade, e ele planeja o plano Serdar, que é esse, aqui à direita. Justamente a cidade antiga está toda aqui nesse tom de vinho, praticamente, a cidade é toda ordenada, como se fosse uma grande grelha, e nos seus blocos eles têm completamente chanfrados para ter uma visualização maior. É uma época do tifo e da tuberculose também. Mais a seguir, no início do século XX, Sir Ebenezer Howard inventa as cidades-jardins. A cidade de Letchworth, no Reino Unido, em 1909, é a primeira que tem essa aplicabilidade. Outros modelos de cidade-jardim foram feitos ao longo do mundo. Também, nós temos pequenos exemplos dentro da própria São Paulo, que tem o bairro Jardins, que tece mais ou menos as artérias daquele bairro, que tem a ver um pouco com o pensamento do Sir Ebenezer Howard. E não só. Ainda sob a influência de Paris, o prefeito Pereira Passos, em 1906, aqui no Rio de Janeiro, faz uma reforma higienista. Ruas estreitas e sinuosas, sujas, eram foco de doenças e foram substituídas por expansão de ruas. A gente tem um retrato aqui do lado esquerdo e seus alargamentos para melhor uso do sol e dos ventos. Os pobres viviam em cortiços, houve demolição das casas velhas e não saudáveis. E aqui à direita a gente tem justamente a abertura da Avenida Central. Isso foi o dia da inauguração, toda a cidade numa rua com uma escala bem mais generosa para acomodar uma superpopulação para aquela capital do país de então. Nós estamos usando máscaras atualmente há 3, 4 meses, mas é bom retratar aqui que quando da epidemia da gripe espanhola, aqui também no Brasil se usava. E nesse período concluiu-se que um dos principais problemas era a difusão dessas epidemias em espaços fechados, com pouca iluminação e ventilação. Portanto, foi sublinhado cada vez mais a iluminação e ventilação, e os códigos de saúde começaram a ser estipulados por lei, que isso exigia taxas mínimas de iluminação, insolação e ventilação nos quartos. Essa atitude escreveu as regras e regulamentos para a construção civil, que ainda estão em uso até hoje. Portanto, legitimou uma área de 1/6, 1/8, praticamente a área do espaço. Espaço compartimento habitável e não habitável e as suas proporções de áreas de ventilação. A seguir, nós temos, nessa linha do tempo, o pensamento da cidade modernista, idealizado por Corbusier. Grandes áreas livres, altas densidades, unidades de vizinhança e separação entre pedestres e veículos. Foi, assim, um novo paradigma que assolou a arquitetura e fomos todos, a partir da década de 30, beber desse próprio suco corbusiano, que nós podemos dizer. Ao longo desse tempo, desse amadurecimento, o arquiteto tcheco Francesc Kahura projeta a cidade de Zlín em 1935, na República Tcheca, mas influenciado por Sir Ebenezer Howard e por Le Corbusier. Então, ele consegue fazer uma cidade entre os modelos da cidade-jardim, que a gente pode ver ruas mais curvas, entremeadas com grande verde, e edifícios de cunho modernista, com certa tectônica modernista também. E, obviamente, em 1957, foi lançado o concurso de Brasília, Lúcio Costa ganhou o concurso, e Brasília tem um exemplo melhor como a cidade moderna. Nós temos aqui ainda Brasília praticamente em seu ensino. Mas críticas foram tecidas em cima dessas cidades modernistas. Tanto Jane Jacobs, essa senhora aqui à esquerda, como Christoph Alexander, consolidam críticas a esse modelo urbano modernista e definem padrões de ocupação mais compactos e maior vitalidade para a caminhabilidade das ruas. Portanto, as pessoas deixavam de andar na rua, cumprimentar, conhecer o padeiro, enfim, existia uma certa funcionalidade, um espaço urbanista funcionalista dentro dessas cidades modernistas que impedia a gente teria que pegar o carro para qualquer compra. Então, eles pedem para retomar esse novo olhar, que os padrões urbanistas modernistas não estavam de acordo com a humanização dos espaços. Mais tarde, já estamos praticamente com as cidades mais inchadas, estamos no final do milênio, praticamente, em 1999, surge uma vertente de pensamento através do arquiteto inglês Richard Rogers, que ele começa a pensar
um pouco calcado nesse pensamento da Jane Jacobs e do Christoph Alexander, em pensar cidades mais compactas e policêntricas. Portanto, a cidade ela teria um coração, indiscutivelmente, mas ela seria descentralidade, seria completamente descentralizada. Ela seria bem conectada, incentivando caminhadas e transportes públicos, diversidade de uso, inclui pobres e ricos, portanto, ela mistura, ela miscigena aquilo que outrora, tanto Haussmann como Pereira Passos isolou os pobres dos ricos, no modelo de cidade higienista, aqui ele propõe a mistura que isso enriquece socialmente qualquer sociedade. Ambientalmente responsável, bom design, segura e justa. A gente tem que pensar que o mundo já é principalmente urbano e a gente vai pegar o gancho das palavras do Leonardo Schneider no início dessa transmissão. E que a urbanização continua sendo acelerada. Em 2030, haverá 43 megacidades no planeta com mais de 10 milhões de habitantes. Embora a ONU reconheça que a urbanização é uma força positiva para o crescimento econômico, a redução da pobreza e desenvolvimento urbano, a força numérica apresenta outros desafios não modestos. 2 bilhões de pessoas poderão viver em favelas em 2030. Exemplo aqui embaixo, de Mumbai, praticamente, olha só, em volta do Rio, a aglomeração que nós temos um dos exemplos de favela que nós temos em Mumbai. Falando em favela, não podemos descartar do nosso olhar também como arquiteto urbanista numa cidade que 1/3 da população está abrigada nas favelas. Então, é importante citar aqui, dentro do âmbito da Covid, o mapa Corona nas periferias, que foi institucionalizado em 2020 pelo Instituto Marielle e o canal Favela em Pauta, que é um mapa digital que mostra as iniciativas de solidariedade para combater a Covid em áreas de vulnerabilidade social, como favelas, comunidades, quilombos ou terras com apoio. E temos, para finalizar um pouco mais nosso papo, um projeto, o que nós temos de projetos executados e propostas no âmbito desse espaço, desse novo paradigma que é viver com esse distanciamento social. Em vez de retornar uma vida suburbana, isolada, individualizada e anti-urbana, retornando a um paradigma já esgotado e sustentável, acreditamos que a resposta está na capacidade de inovação, distância física entre as pessoas e oportunidades latentes de aproveitar o momento para construir melhores territórios e cidades. É um desafio inevitável que depende de nós quando nós ensinamos como refletir e exteriorizar a sociedade. Então, esse é um projeto executado pelo Arthur Casas, arquiteto Arthur Casas, que ele faz uma casa flutuante, que é uma casa container, na represa de Joanópolis. São poucos que podem viver e ter a vida dessa maneira, né? Completamente ser abrigado numa casa flutuante, mas é dos exemplos de reflexões que nós estamos trazendo para cá. Outra coisa é o arquiteto Rafael Zalck, em São Paulo, que tem uma proposta de layout para uns apartamentos, onde você entra no apartamento, tem um setor de higienização, você prevê um espaço de home office e um espaço híbrido de exercício e de circulação. É claro que aqui você tem um nó funcional, né, de home office para o living, para a cozinha, uma cozinha integrada à sala e um terraço, uma varanda completamente isolada, mais hermética, por mais que você esteja no espaço que a gente considera aberto. No caso, no Reino Unido, The Master Practice Architects and Designer pensou e descreveu como os hotéis se adaptarão para permitir o distanciamento social quando voltarem a abrir e como os projetos futuros se viram afetados pela pandemia do corona. Então, nós temos um aplicativo que faz o check-in, você fica aqui, sempre necessário uma mão amiga, no caso, uma bolsa de acessórios fechada para você fazer o check-in, e aqui do outro lado uma escotilha para integras sem contato, na verdade, para você, a app ativada, e você abre e fecha a sua porta do quarto. Bem como os escritórios, com a proposta da Williamson & Partners, pensa nesse distanciamento de manter sempre uma escrivania vazia nas laterais direita ou esquerda dos trabalhadores, praticamente. E no espaço social, 1/3 das equipes dos escritórios ficariam efetivamente trabalhando dentro do espaço propriamente dito. No âmbito dos restaurantes, Amsterdã já inaugurou a Serre Séparée, que é um conceito das estufas holandesas e que foi elaborado pelo Centro de Design e Artes da Mediametric, justamente às margens de um dos rios lá de Amsterdã.
Então, você tem uma casinhola, um formato de estufa, onde as pessoas ficam abrigadas e pedindo o seu cardápio. E, no âmbito do design, no design francês, Christophe Jernigon faz as campanas de acrílico, que funcionam como se fosse um grande abajur, uma campana de acrílico capaz de agregar pessoas dentro de uma mesa de jantar. No campo da obra, não podemos esquecer, nós temos pessoas que trabalham com obra aqui dentro também, agrupar os funcionários em equipes de funções críticas e entregas operacionais ou turnos de trabalho, portanto, com certo distanciamento também. Convém isso para bom andamento da obra. E o que eu ponho aqui como a foto final é da revista italiana Domenica de Corriere. É uma revista de 1962, essa capa, que retrata a vida, como é que vai ser em 2022. Eu achei extremamente curioso colocarmos, inserirmos dentro de cápsulas individuais andando pela cidade. E, na verdade, a vida é uma espiral. Vai voltar e a gente vai voltar para o mesmo ponto e vamos sobreviver a essa situação. Muito obrigado. Mário, muito obrigado. Oi, Mário. Sim. Muitíssimo obrigado. Está chegando, volta para cá. Muito obrigado pela sua exposição. Foi realmente uma verdadeira aula, né? Estava aqui comentando com o pessoal no grupo, já que estão compartilhando, uma verdadeira aula sobre urbanismo e arquitetura na sua evolução. E faz muito sentido quando a gente começa a entender, conhece um pouco da história, né, do que a gente passou, como é que a gente chegou até aqui, para poder entender o nosso presente e até o nosso futuro, né? Eu tenho uma pergunta aqui para fazer em relação a última imagem que você colocou. Realmente, será que todos nós vamos realmente viver dessa maneira isolada? Como é que, dentro do conceito de arquitetura e urbanismo, nós que somos uma espécie social na nossa essência, né? E eu vejo da dificuldade, nós adultos temos uma dificuldade enorme hoje em dia para adaptar. Eu tenho uma filha de 15 anos, também adolescente, estudando via internet. A dificuldade do adolescente, né, de não estar social é enorme, uma complexidade enorme. Então, nós fomos formados, né, a nossa origem é o social, nossos antepassados. Como é que você vê, né, como é que é o urbanismo, como é que as questões urbanas dentro de uma cidade pode, talvez, integrar esse conceito social, se for possível, né? Eu não sei se é a questão digital, por exemplo, questão de transporte, né, isolado, esse ir e vir para o trabalho, ou ir e vir de um local. Como é que você vê essa questão desse isolamento e como é que o urbanismo, né, a arquitetura pode desenvolver alguma coisa? Se você tem alguma coisa a falar, a pensar sobre essa realidade. Eu sou admirador muito do trabalho do Rogers, não só no âmbito arquitetônico, dos projetos que ele faz, foi um dos exemplos que eu dei ao longo da nossa explanação, e admiro, e acredito que nós podemos pensar bastante a respeito das Smart Cities, que é fundamental, é a descentralização das grandes cidades e não ficar tudo a cargo. Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade que todo mundo sabe, que é espremida entre o mar e a montanha. É uma cidade de difícil expansão. E ela vai e se esvai linearmente para um lado e para o outro da cidade. Para o lado a gente tem a Zona Oeste, a gente galga a Zona Oeste indo no sentido da Barra e galga a Zona Oeste também indo no sentido da Avenida Brasil ou da Avenida ou da rodovia Presidente Dutra. Então, eu acho que seria uma questão de pensar. Isso não é uma coisa para hoje, é uma coisa para um futuro médio, digamos assim, a médio prazo, as Smart Cities. Eu acho que é uma possibilidade de a gente poder reinventar uma qualidade de vida melhor. Agora, outra coisa muito importante, nós somos latinos, somos brasileiros e somos, sobretudo, cariocas, grande parte aqui. Vamos supor, a mesa, eu acredito que seja grande parte carioca. E vamos pegar um pouco daquela música da Adriana Calcanhoto. Carioca não gosta de dias nublados. Então, se a gente fica 3 dias dentro de casa, a gente fica extremamente deprimido. E a gente já está 3 meses dentro de casa. Então,
nós somos um povo que a gente adora a rua. A rua é a nossa sala, a praia é a nossa sala, é o nosso social. A gente pode viver num quarto, mas a sala é a rua, indiscutivelmente. Diferentemente de São Paulo, de Belo Horizonte, o Rio de Janeiro é retratado, a imagem sempre o rio, a praia, enfim, essa ligação toda, os botequins de rua. Eu acho que a gente tem que pensar que o mundo mudou de fato, estamos vivendo um novo paradigma, a gente viveu um último paradigma há uns anos atrás, foi quando aconteceu o bombardeio às Torres Gêmeas, o mundo mudou, houve um divisor de águas, questão de reflexão, para a gente viajar, tudo é muito complicado, e um outro paradigma está surgindo, 20 anos depois. Então, é muita emoção para a nossa carcaça. Como eu trabalho com ensino também, e semana passada nós tivemos a possibilidade de externar essas inquietudes na Universidade da Bolívia, eu ponho isso em cima um pouco dos alunos, eles se aplicarem também, porque o saber é uma troca. O saber é o professor com aluno, o aluno com o professor. É uma troca de informações. Então, através das esferas acadêmicas, pensar, refletir como é que poderia ser esse ensaio dessa nova cidade, sobretudo para nós latinos. É diferente do povo nórdico, que fica 9 meses a 10 meses do ano trancado dentro de casa, sabendo se confinar. Vai ser uma barra pesada, mas eu acho que a gente consegue sim. Essa timeline foi para mostrar que o mundo passou por inúmeros paradigmas e foi sobrevivendo.